A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família bendita do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, mais uma madrugada de oração, de jejum e leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 124. O título diz assim, Deus, o Salvador do seu povo, canção de peregrinos de Davi, né? Deus, o Salvador do seu povo. A palavra do Senhor nos ensina, o Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Só Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio. Só Ele tem todo o poder em cima no céu e embaixo nessa terra, né? O Senhor está no controle de todas as coisas, né? Tudo está no poder do Senhor Deus, no querer e no efetuar do Senhor. Então que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa família, né? Que Deus venha fazer maravilhas, milagres extraordinários, meu amigo, meu irmão, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. O versículo 1 do Salmo 124 diz assim: que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado, né? Responda, povo de Israel, e o povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. Águas nos teriam levado para longe, e enchente nos teria coberto, se teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ó, que maravilha, né? Nosso socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. O nosso Deus, a quem cremos, a quem adoramos, né? A quem cultuamos, porque cremos que só Ele é o nosso Salvador, só Ele é o nosso libertador, né? Como ensina a palavra do Senhor, só ao nosso Deus prestamos culto, né? E adoração, né? Gratidão ao Senhor por tudo, porque se não fosse Ele, diz aqui o salmista Davi, um rei constituído por Deus, uma autoridade constituída por Deus, que durante o seu reinado enfrentou muitos inimigos, muitas lutas, né? Muitas guerras, muitas batalhas, muitos desafios na sua vida como ser humano aqui em cima dessa terra. E ele tinha a plena convicção que se Deus não tivesse com ele, se o Senhor não fosse com ele, os inimigos já tinham engolido ele vivo, né? E hoje não é diferente nos dias que estamos vivendo, nos dias atuais, né? Onde o diabo, seus demônios, têm trabalhado, né, para perseguir o povo de Deus, perseguir os filhos de Deus, né?
os inimigos da cruz de Cristo, né? Aqueles que são inimigos da palavra de Deus, aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor, que rejeitam, né, a palavra de Deus. Se fosse por eles, eles já nos teriam engolidos vivos, né? Mas o poderoso Deus, o Deus de Israel, guarda de Israel, que não dormita nem dorme, o nosso protetor, o nosso amigo fiel de todas as horas, né? Que está conosco, o Deus Todo-Poderoso é quem nos guarda, é quem nos livra, e envergonhados sejam todos os inimigos, né? Aqueles que se levantam para desejar, para planejar seus planos de maldade, né? Mas não sabem eles que quem está conosco é maior. Está escrito na palavra do Senhor Jesus, na Bíblia Sagrada. Maior o que está em vós do que o que está lá fora no mundo, né? Maior é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse o Senhor Jesus, ou a palavra do Senhor, o apóstolo Mateus, escrevendo no Evangelho, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, né? Então, todos nós que somos a igreja de Cristo, né? Porque cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, o seu sangue que foi jorrado na cruz, né? O sangue carmesim, o sangue do Novo Testamento, né? Que hoje nos dá o direito da salvação eterna, o perdão dos pecados, por causa do amor de Deus pela humanidade. E o salmista, ele deixa bem claro aqui no versículo 3: eles nos teriam engolido vivos, os furiosos se voltaram contra nós. Olha só, né? Quantos, né, dão lugar às setas de Satanás, às maldades do diabo, que joga na sua mente, no seu coração, a maldade, a perversidade, né? E eles, sem ver nem porquê, se levantam, né, contra a obra de Deus, se levantam contra os servos de Deus, né? Aqueles que pregam o Evangelho do Senhor Jesus, que levam a palavra de Deus, né, aos cativos, aos oprimidos, né? Muitos encarcerados nos presídios, outros oprimidos, né, pela depressão, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, né? Outros no fundo do poço, no jogo, nos vícios das drogas, outros escravizados pelos demônios do crime organizado, né? Pelos demônios e principados e potestades das trevas que levam o ser humano, né, à prática da maldade, a se distanciar de Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito Santo do Senhor, ele foi enviado quando Jesus foi ao céu, assunto ao céu. O Senhor Jesus, escrevendo na sua palavra, em João capítulo 14, versículo 1, o apóstolo São João escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, né, a revelação de Deus, ele diz que o Senhor Jesus, escrevendo, né, a sua santa palavra, ele diz que eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que envie o Consolador, o Espírito Santo, né, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Porque é o Espírito Santo que nos converte, né, a abandonar a vida errada, a vida pecaminosa, a vida distante de Deus, né? Para que nós possamos se chegar ao Senhor.
Como é que você, meu amigo, meu irmão, se chega a Deus? É através da oração, é através do jejum, da santificação, é através da leitura da palavra de Deus, né? Alimentando a sua mente, o seu coração com as coisas de Deus, para que Deus possa, o Espírito Santo, nos guardar, nos livrar de todos os males, como a palavra está dizendo aqui. No versículo 4, o salmista, ele diz assim, ó: as águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor que Ele não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador, armadilha que quebrou, e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Você já parou para pensar, meu amigo, o tamanho desse Deus? A sua mente humana, a minha mente humana, não consegue imaginar o quanto o Senhor é Deus, porque Ele é além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o juiz dos juízes, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E é o seu amor, a sua misericórdia que tem nos guardado, nos livrado. Ainda que as correntes violentas, né, da vida, os problemas, dificuldades, as armadilhas, as perseguições tentem nos afundar, tentem nos destruir, os inimigos perseguidores da cruz de Cristo, o Senhor será o nosso socorro, o Senhor será a nossa proteção, nosso livramento, como Davi fala aqui no versículo 2 do Salmo 124. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. Você já viu que tem pessoas, né, que sem motivo nenhum, às vezes você não tem nada contra elas, vocês não tem nada contra eles, mas de uma hora para outra eles se levantam, né, furiosos. Se fosse possível, nos engoliam vivo, né? Mas Deus não permite, Deus não deixa, porque o Senhor Deus está conosco. E está escrito na sua palavra que a cova que os inimigos cavarem, eles mesmos cairão nelas, né? Que os laços que eles planejarem, assim como o passarinho é livre, né? Deus os protege das armadilhas, assim Deus guarda a nossa vida, dos laços dos inimigos, dos maldosos, dos perversos, né? Então, meu amigo, meu irmão, como é maravilhoso você confiar no Senhor. O salmista Davi, escrevendo no outro capítulo, ele diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor nosso Deus, né? Aleluia! O Senhor que está no seu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 40, ele descreve a grandeza de Deus, né? O Senhor estende os céus como cortina e o mede com a palma das suas mãos. O Senhor chama cada estrela pelo seu nome. Olha só que coisa maravilhosa. Existe alguma coisa impossível para este Deus tão poderoso, meu amigo, meu irmão? Não existe. Mas às vezes
Perdemos as bênçãos de Deus na nossa vida por conta da nossa desobediência, por conta das nossas murmurações, por conta de darmos crédito e confiarmos mais no braço de carne do que no Senhor nosso Deus. Então que Deus, nesta madrugada, o Espírito Santo do Senhor, nos guarde, nos livre, né? Guarde a nossa vida, a nossa família, guarde a sua vida, meu amigo, meu irmão, de todo mal. Mas você tem que colocar a sua confiança no Senhor. Você tem que dobrar os seus joelhos diante de Deus e orar a Deus. Você tem que pedir a misericórdia de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus para você, para que o Senhor seja o seu amigo fiel. Amém? Nós vamos agora orar a Deus, apresentar a Ele a nossa causa, a nossa vida, a nossa família, né? Porque só Deus tem poder para nos honrar, nos abençoar, nos livrar. Se Deus estiver, meu querido, em primeiro lugar na sua vida, pode ficar certo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Nada lhe faltará. Tudo que você fizer, Deus fará prosperar pelo seu amor e pela sua misericórdia. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, ó Senhor dos exércitos, Deus lindo e maravilhoso, a quem cremos, adoramos. Deus nenhum há, Pai, semelhante a Ti para mim, Teu servo, nem em cima nos céus, nem embaixo nessa terra, Senhor. Deus nenhum há como o Senhor, meu Pai. Deus que está no controle de tudo e de todos. Deus que levanta do pó o desvalido e faz assentar entre os príncipes do Teu povo. O Senhor dos exércitos é o Teu nome, ó Pai. O Eu sou, o El Shaddai, o Adonai. Deus onipresente, onisciente, onipotente. Te louvamos, Senhor. Te damos glórias e graças por tudo. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado pelo calçar, pelo vestir, pelo deitar, pelo levantar. Obrigado, Senhor, pelo respirar. Obrigado pela vida, meu Deus. Obrigado pelo trabalho das nossas mãos. Que o Senhor venha abençoar, prosperar. Que o Senhor venha nos honrar, nos livrar de todos os males, Pai. Oramos também pela nossa família, pelos nossos descendentes, que o Senhor os salve, que o Senhor os liberte, que o Senhor os livre de todo mal. Oramos pela minha esposa, tua filha, pelos seus familiares, que o Senhor os salve, meu Pai, liberte, livre de todo mal. Que o Senhor abra, Espírito Santo, o entendimento de cada um deles, para que resplandeça a luz do Teu Evangelho. Oramos pela minha mãe, pela minha irmã, meus irmãos, Pai. Apresentamos o Senhor a nossa família. Que o Senhor os salve, os liberte de todo mal, meu filho, sua família. Oramos para que o Senhor os liberte, ó Deus, guarde, proteja de todo mal. Senhor, entendemos e temos consciência que sem o Senhor, meu Deus, Pai, nós não vamos chegar a lugar nenhum, Pai, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço nessa madrugada pela vida dos amigos, dos familiares, que o Senhor os abençoe, meu Deus. Que o Senhor os dê vitória, salve, liberte de todos os males, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, meu Pai, a nossa vida, a nossa família. Oramos também, meu Deus, ali, pelos diretores da empresa onde trabalhamos. Apresentamos ao Senhor eles, a família, que o Senhor os guarde, os livre, os abençoe, os prospere, ó Deus, salvando, libertando, livrando de todos os males. Oramos por cada funcionário ali da empresa, cada setor. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, os familiares, amigos ali. Livre de todos os males, Senhor, prospere. Abençoamos, que o Senhor abençoe os clientes, Pai.
prosperando as famílias, Deus abençoando cada um deles, Pai. Abençoe a nação Brasil. Oramos pelo Brasil, pela nação. Entregamos o Brasil nas mãos do Senhor, meu Deus. Oramos por a nação de Israel, pela salvação de Israel. Oramos pela África, Senhor, pelos cristãos, que o Senhor salve, livre de todo mal ali, meu Pai. Oramos pela igreja no Brasil e no mundo. Todos aqueles que levam a preciosa semente, a Tua palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre de todos os males, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, oramos que o Espírito Santo do Senhor renove as nossas forças, a fé, o ânimo, o prazer nas coisas do Senhor, meu Deus. Levanta o caído, desviado, Senhor, traz de volta a Tua presença. Ó Deus Santo e poderoso, só o Senhor Espírito Santo pode salvar, curar e livrar de todo mal. Livra-nos, meu Pai, dos inimigos. Guarda-nos dele, Pai, daquele que sem motivo nos calunia, nos defamam, daqueles que sem motivo, ó Deus, desejam o nosso mal. Pai, entregamos em Tuas mãos nessa madrugada a vida de cada um, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, Te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo, meu irmão, a sua família, nesta madrugada, que o Senhor te dê um sono reparador, uma semana abençoada, de portas abertas, prosperidade, salvação, né? Na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos, familiares. Vai colocar na descrição seu pedido de oração, o nome dos seus familiares, porque estamos nesse propósito de oração, de jejum, né? De leitura da palavra de Deus. Após meia-noite, nós estaremos aqui neste clamor de oração ao Senhor, orando pela nossa vida, pela nossa família, pela vida dos amigos e familiares, porque, como disse aqui a palavra de Deus nesta madrugada para mim e para você, se Deus não tiver comigo e com você, meu querido, eles já teriam nos engolido vivo, né? Mas a proteção de Deus está conosco. Os anjos do Senhor estão a serviço dos fiéis na terra. Só um anjo, quando o rei Josafá clamou a Deus junto com o povo pelo livramento contra o rei Senaqueribe, que queria destruir o povo de Deus, só um anjo matou milhares, né? Enviado por Deus para proteger o seu povo. Então os anjos de Deus, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel, os querubins, os serafins do céu, estejam guardando a sua vida, a sua família, a minha vida, a vida dos meus familiares, em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome do Senhor.